Agradeço a presença de todos aqui que estão me ouvindo. Tenho certeza que o assunto atrai mais pela dificuldade que nós sabemos, nós, e eu me incluo porque também sou corretor, da nossa hora de receber a nossa comissão. Na realidade, eu hoje sou muito mais advogado do que corretor. Até tentei ser corretor, porque meu pai é corretor, hoje com 83 anos, e vivi dentro de uma imobiliária desde os 10 anos de idade, fazendo os contratinhos lá para o meu pai, recibo de sinal, as promessas de cessão e assim por diante. Então eu tenho uma vida dentro da corretagem e também aqui, agora, dentro da advocacia. Meu pai dizia que quando o advogado entra no negócio, ele estraga o negócio. Não sei porquê, me perdoem os advogados, eu não acredito nisso. Tanto é que fui para a advocacia. Mas ele dizia com muito carinho. Isso porque, naquele tempo, naqueles idos, que eu frequentava o escritório lá do meu pai, não havia tanta dificuldade para um intermediador de negócios, como existe hoje. Esse assunto me despertou a atenção justamente por essa dificuldade, por essa situação de, ao fechar um negócio, ao saber ter todo o trabalho, saber que a situação está totalmente resolvida para nós, que é aquilo que nós queremos, e eu sempre me refiro a nós, porque também sou um corretor, nos deparamos com aquela situação da outra parte, no caso, o comitente, aquela pessoa que vai nos pagar a comissão, não criar dificuldade para esse pagamento. Então, aquilo que eu vim conversar com vocês é trazer um pouco dessa experiência e procurar demonstrar que existem algumas situações que talvez nós possamos, aperfeiçoando o nosso trabalho, nós possamos resolver isso de uma outra forma e buscar soluções para que não tenhamos esse dissabor. Trazendo aí as palavras do nosso presidente, que relatou que agora essa lei, a lei de 78, que faz 34 anos, na realidade a profissão do corretor já foi regulamentada lá em 1962, que está fazendo 50 anos. Pois bem, para vocês terem uma ideia, eu não sei se alguém aqui já tem conhecimento disso, esta lei, na ocasião, foi considerada inconstitucional pelo STF, o artigo que dizia que só o corretor poderia intermediar uma transação imobiliária. Somente o técnico em transação imobiliária poderia intermediar. Então, lá em 62, nós já tínhamos dificuldade, nós nem estávamos ainda com uma profissão regulamentada, e quando essa profissão é regulamentada, vem os tribunais e a mais alta corte do país, o STF, e diz que aquele artigo que determina a necessidade, a obrigatoriedade do corretor na transação imobiliária era uma obrigação inconstitucional, porque todos podem ter o direito de trabalhar. Esta era a realidade que foi posta pelo tribunal naquela ocasião, pelo STF. Talvez os mais antigos tenham conhecimento disso. De qualquer forma, em 78, a profissão dos corretores foi regulamentada, trazendo, então, uma tranquilidade um pouco maior. E diz o artigo 2º que o exercício da profissão do corretor de imóveis será permitido ao possuidor do título de técnico em transações imobiliárias. Bom, eu pretendo aqui traçar um panorama desde esse início, né? Então vou falar um pouco do juridiquês, trazer um pouco dessa questão da natureza jurídica e assim por diante, só como uma ilustração, para depois a gente passar para a questão prática, que é efetivamente o interesse que nós temos aqui. Creio que se essa sala está lotada, está cheia como está agora, não é tanto por esse palestrante que, na realidade, eu sou um professor de processo civil,
que vem conversar com vocês. Porque me despertou esse assunto na medida em que eu me deparo constantemente, agora advogando, e não propriamente como corretor, com situações que os tribunais parece que insistem em achar que a comissão e que a profissão dos corretores não é uma profissão maravilhosa e digna e realmente uma profissão de muito esforço. É essa indagação que eu me faço e é esse assunto que me traz o interesse. E eu entendi que, para falar sobre isso, não adiantava eu ficar lá no meu escritório, toda vez que um cliente meu não conseguia receber uma comissão e perdia o processo. Eu, na realidade, não tive muitas perdas, tive sorte e um pouco de técnica. Então, tenho conseguido para os meus clientes receber a comissão. Mas o que eu verifico nos tribunais, quando vou pesquisar a jurisprudência, para verificar como os tribunais estão pensando, eu vejo que os tribunais não entendem da mesma forma que eu entendo e, pior, não entende da forma que o CRESP entende como deve ser a atuação dos corretores. Então, nós tivemos com o Código Civil é de 2002, já vai fazer 10 anos, o Código Civil, nós tivemos a implementação dos artigos que regulamentou efetivamente o contrato de corretagem. Então, eu trago aqui uma história. Essa história, na realidade, é para a gente só introduzir. Não é que isso seja o fato que é relevante aqui no nosso assunto de hoje. Mas, nessas pesquisas, justamente por que o judiciário entende tão constantemente que nossa comissão, que a comissão da corretagem não deve ser paga ao corretor nesta ou naquela situação, sempre beneficiando o comitente, o proprietário, aquele que deveria pagar. E eu fui, então, verificar mais a fundo essa situação. E nisso eu fui buscar a história da corretagem, um pouco dessa história, para tentar entender os dias atuais, o que está acontecendo. Por quê? Como eu disse no início, outrora, lá no escritório do meu pai, ainda menino, para o corretor de imóveis, bastava que ele aproximasse as partes para, então, fazer jus à sua comissão. E essa situação mudou terminantemente. Já faz 10 anos que mudou, mas 10 anos para a lei é muito pouco. É muito pouco. Geralmente, quando a lei completa 20 anos, como completou a Constituição há pouco tempo, o Código do Consumidor, aí sim se começa até as comemorações com relação à data de que aquela lei já existe. Pois bem, na origem da palavra do corretor, que vem do latim, que eu não vou me atrever a tentar ler, porque eu não sei falar no latim, né? Mas vou arriscar, corratier, vem da origem de correr de um lado para o outro. Na realidade, esse correr de um lado para o outro tem uma outra interpretação que também é dada do latim, que é do mediador. O corretor, enquanto aquele que vai buscar a intermediação, ele é um mediador. E lá, no direito romano, quer dizer, não são só os advogados que têm lá o direito romano como sustentação, como sustentáculo das suas teses jurídicas, mas lá no direito romano já existia a profissão do corretor. Não, evidentemente, como se vê no mundo moderno, mas o mediador e aproximador das pessoas para qualquer tipo de atividade já existia e era chamado lá, efetivamente, de mediador. Seria o mediator. Depois veio o Código Comercial, em 1850, e contemplou direitos e obrigações do corretor, mas contemplou só
muito mais pelo corretor comercial, aquele que tinha corretagem de mercadorias, do que propriamente o corretor imobiliário. Esse, no Código Comercial, não só se falava, na realidade, das obrigações do corretor, mas não trouxe propriamente nenhuma regulamentação para os corretores. Em seguida, o Código de 1916, o corretor ficou esquecido. O legislador de 16, o Código Civil que vigorou por muito tempo, por quase uma década, esqueceu da profissão do corretor. Então, se hoje nós temos alguma dificuldade, é porque fomos esquecidos. Fomos esquecidos pelo legislador. E é por isso que nós precisamos reunir esforços, estar presente, ter um grupo atuante e pensante nesse sentido, para que essa valorização do corretor possa trazer frutos para toda a profissão, doravante, e para que possamos galgar realmente aquele anseio que é da nossa profissão, que é viver muito bem dessa profissão. Pois bem, a lei de 78, que foi regulamentada, aí ela disciplinou a profissão e os órgãos fiscalizadores. E o Código Civil, então, nos artigos 722 a 729, trata especificamente do contrato de corretagem. Mas qual o conceito do contrato de corretagem? O professor Orlando Gomes, ainda antes da edição do Código Civil, ele dizia que a atividade exercida pelo corretor para aproximar pessoas que desejam contratar. Simples assim. Muito simples. Corretagem é a atividade do corretor. Professor Caio Mário, já nesta outra fase do Código Civil, ele diz que é aquele pelo qual uma pessoa, mediante remuneração, obriga-se a intermediar negócio para outra, prestando informações e esclarecimentos que se fizerem necessários para a celebração do contrato. Aí já está embutido a situação de prestar esclarecimentos. Então, ser corretor, hoje, é um profissional eclético. Tanto é que não é à toa que o CRECE vem se esforçando com essas palestras, com todas essas orientações que vêm sendo promovidas pelo CRECE. Por quê? Porque, efetivamente, se não houver atualização e se o corretor não conhecer tudo, absolutamente tudo, ele não consegue vender, não consegue intermediar e não consegue exercer com a plenitude a sua profissão. Eu, já sintetizando isso, digo que o contrato é o contrato pelo qual um corretor, por sua conta e risco, e aí vem a conta e risco, evidentemente que todos aqui são corretores, sabem que é correr atrás do resultado de fato. Se compromete a intermediar um negócio mediante remuneração, que será devida somente com a concretização do negócio. E aí vem a natureza jurídica. Mas para que falar da natureza jurídica? Se nós queremos ser reconhecidos, fechar um negócio e receber nossa comissão. A questão da natureza jurídica envolve a questão de ser eminentemente contratual. Ou seja, para se ter o direito ao recebimento da comissão, o corretor tem que ter um contrato de corretagem. Evidentemente, nós vamos falar mais adiante, que esse contrato de corretagem ele pode dar de maneira tácita, oral e de maneira escrita. Mas o que me traz aqui, o alerta que eu quero trazer aqui nessa palestra aos senhores, é que este contrato, já que a natureza jurídica da corretagem é contratual, por que é contratual? Vamos ao exemplo. Uma prestação de alimentos. Pagar alimentos para alguém. Um pai que paga alimentos, você tem o dever de pagar
alimentos para o filho. Qual é a natureza jurídica? É um contrato? Não. Evidentemente que a natureza jurídica ela é pessoal, é de nascer, é o direito que nasce com a pessoa. É a relação que existe entre os parentes. Então, existe uma natureza jurídica patrimonial, pessoal, extracontratual, no caso de alimentos, e contratual, no caso da corretagem. Então, esse é o primeiro ponto de suma importância. Precisamos fazer contrato de corretagem. Precisamos fazer. Ah, mas o senhor não disse que pode ser o contrato verbal? Pode. O contrato verbal existe no nosso ordenamento jurídico. Existe no nosso ordenamento jurídico. Mas é isso que nos interessa? Não. E vocês vão ver adiante, quando eu mostrar um pouco das decisões dos tribunais, que é de suma importância ter o contrato de corretagem. Claro que existe uma dificuldade para isso. Uma dificuldade por quê? Porque a sociedade tem dificuldade de reconhecer a necessidade desse contrato. Já eu, como advogado, quando alguém chega para contratar comigo no escritório, é minha profissão. Eu tenho que ter um contrato de honorários. E eu faço o contrato de honorários e digo para aquela pessoa, esse contrato de honorários garante o seu direito de me cobrar se eu fizer alguma coisa errada. Claro que o direito que eu tenho de cobrar o meu cliente também está embutido ali, por óbvio. Agora, se eu faço, na qualidade de advogado, um contrato verbal de pagamento de honorários, o que vai acontecer? A mesma coisa que acontece com o contrato de corretagem. Acontece que no contrato de corretagem, você tem que convencer alguém de comprar um imóvel da pessoa que lhe contratou e lhe deixou o imóvel lá. Você tem que concorrer com todos os outros colegas, vários outros colegas, que também estão com a mesma intenção, que é de fechar aquele negócio. E estão tentando buscar, captar aquele cliente para quem você vai, com quem você vai contratar. Então, aí é que está a questão. Você tem uma certa dificuldade. Agora, esta dificuldade, essa barreira, ela tem que ser transposta. Tem que ser transposta sob pena de o corretor não conseguir receber efetivamente a sua comissão. Os requisitos de validade dos contratos, em geral, é o agente capaz, objeto lícito e a forma prescrita e não defesa em lei, uma forma que não seja ilegal. A corretagem contratada por incapaz, ou que tem objeto ilícito, não produz qualquer efeito jurídico. Ou seja, não adianta você contratar, fazer um contrato de corretagem e vender uma área de proteção ambiental, porque o seu cliente tinha um título que não tem mais validade, que aquela área foi tombada pelo CONDEFAT ou pelo meio ambiente. Não adianta você vender, ou um parcelamento de solo ilegal. A situação do Morumbi, que o colega traz, não adianta. Mesmo que você tenha um contrato, mas se o objeto não for lícito, não tiver condições, você não vai receber a comissão. Então, aí surge a necessidade do corretor ter em mente que ele vai ter que avaliar essa situação. Ele vai ter que avaliar com muita responsabilidade, até no próprio interesse de vir a receber, para não simplesmente vender uma coisa, vender um imóvel. E volto a dizer, quando eu tinha meus 16 anos e fazia contrato lá na imobiliária do meu pai, a primeira coisa que ele falava era: a comissão é devida. Aproximou, entrou, fez o sinal, a comissão é devida. Se o senhor que está adquirindo tem alguma dúvida sobre a área, sobre isso, sobre aquilo, vá fazer as pesquisas. Aliás, naquela época não se tirava certidões como hoje as imobiliárias tiram, né? Tudo é por conta da imobiliária, né?
Você quer apresentar o imóvel, o cliente quer que você já apresente as certidões. Aí você não apresenta as certidões, não tem como você saber da idoneidade. Aí vem o tribunal e diz que você é obrigado a saber da idoneidade. Aí você tira as certidões e não consegue fechar o negócio, amarga o prejuízo. E aí vem a natureza jurídica, é contratual, prejuízo é seu, por quê? Porque no próprio conceito, o próprio conceito já diz que é uma obrigação, uma profissão de risco. Então, para reduzir esses riscos, nós precisamos buscar, efetivamente, uma forma maior, da maioria, pelo menos, dos corretores, agirem no mesmo caminho. Porque se você faz uma coisa ou na sua, um determinado procedimento na sua imobiliária, e o outro colega faz outro procedimento na outra imobiliária, efetivamente vai dificultar a valorização do profissional. E esse contrato, que eu exorto os corretores a sempre fazer o contrato escrito, ele é um contrato típico porque está presente no Código Civil, hoje é tipificado, e não era. É bilateral, o comitente assume perante o corretor a obrigação de remunerá-lo pela intermediação de negócios, e o corretor assume a obrigação de obter um negócio para o comitente. Existem aí, a bilateralidade decorre dessa obrigação recíproca. Isso, de fato, causa também nos tribunais, e nós vamos ver mais adiante, uma interpretação que, de certa forma, acaba prejudicando o corretor. É um contrato oneroso, que mesmo não havendo uma previsão contratual acerca da remuneração, ela é presumida, porque a corretagem não se compatibiliza com a gratuidade. Isso é muito importante. É muito importante, porque não existe contrato de corretagem gratuito. Se você intermediou um negócio, fez um contrato verbal, acertou que a comissão será de 6%, e a parte resolve não lhe pagar porque diz, espera aí, me mostra aí no contrato onde é que diz que eu vou lhe pagar 6%. Aí está o Cresce, com a tabela, está os usos e costumes. E nesse ponto, o tribunal dá decisões favoráveis ao corretor. Por quê? Porque não existe contrato gratuidade. Não existe. Sempre terá uma remuneração. E se tem sempre uma remuneração, essa remuneração será aquela dos usos e costumes do local. Mas é evidente que se você pegar um imóvel fora de São Paulo e você não contratar que aquela comissão será de 10% e ficar no contrato verbal, vai ter problema para receber os 10%. Não que você não receba. Aliás, hoje os tribunais podem reduzir a comissão quando o contrato é verbal. Ele pode reduzir a comissão se entender que o corretor ele não foi diligente o suficiente para acompanhar o negócio do começo ao fim. Coisa que antigamente nem ouvia falar. Se eu tentar conversar isso com meu pai hoje, ele fala, você está falando coisa, isso aí você só está querendo complicar. Mas não é. Na realidade, os tribunais tendem a reduzir a comissão do corretor. É claro que, da forma que eu estou falando até agora, estou percebendo o desânimo na cara dos nossos colegas, né? Porque, até então, eu só estou trazendo notícia ruim. O nosso presidente disse que a palestra lá, na comemoração, será uma palestra mais agradável. Mas esse meu recado, minha gente, infelizmente não é para ser agradável. Esse recado é para dar uma sacudida.
Não, não chega a ser um puxão de orelha, mas é para dar uma sacudida na classe, é para dar uma movimentada nesse assunto, porque esse assunto parece um tanto quanto tabu. Você vai conversar com o seu cliente sobre a comissão, sobre a proposta, ele já quer logo tirar a sua comissão do meio. Eu aceito, mas se acerta lá com quem vai comprar. Eu aceito. Agora, fala com o comprador. Vê se o comprador paga a sua comissão. Pior ainda, aquele corretor que acerta com o comprador e não faz o contrato. Acertou com o comprador, vai pagar e não faz o contrato, fica verbal, e realmente vai sofrer. Não adianta procurar o advogado, porque só vai aumentar a despesa, vai aumentar o prejuízo, né? Então, esse contrato é oneroso, o contrato é consensual, porque exige que exista um vínculo e um acordo entre as partes. A comissão só é devida se houver esse consenso. Não adianta, muitas vezes o corretor, ele corre, ele sabe que tem um comprador para um imóvel, e ele vai e bate numa casa que tem lá sabe que está vendendo, e ele oferece, olha, eu tenho um comprador, assim por diante, tal, para esse imóvel. E o cidadão fala, mas eu não estou vendendo. Eu não estou vendendo. Não, mas é um negócio muito bom, o senhor vai ver que vale a pena, eu lhe apresento outro, assim por diante, e acaba convencendo. Chega na hora de pagar a comissão e fica no contrato verbal. Chega na hora de pagar a comissão, o comitente fala, não, mas eu não pedi para fazer. Ele que veio, eu não procurei. Não é? Eu não procurei. Então não basta procurar aquele que quer vender, e até se ele não queria vender, convencê-lo de que venda porque fará um bom negócio. É necessário que, uma vez convencido aquela pessoa, aquele proprietário, a vender o seu imóvel, é necessário fazer o contrato. Porque senão, com a simples alegação de que não houve consenso, e o consenso é da origem do contrato, da essência do contrato, ele diz que não houve esse consenso, e lá está o corretor sem receber a sua comissão. E é um contrato não solene. Não solene é aquilo que eu disse, não precisa ser escrito, né? Não precisa ser um contrato escrito, pode ser verbal, não tem o menor problema. É um contrato aleatório, porque depende de um evento futuro e incerto. É um evento que é a venda. A gente não sabe, quando você começa a contratar, não sabe se vai vender ou não. E o artigo 725 trata disso também. É um contrato acessório, em determinado, há uma interpretação. Alguns juristas civilistas, como a Maria Helena Diniz, entendem que é um contrato acessório, que o contrato de corretagem está sempre atrelado a um contrato principal, que seria o contrato de compra e venda. Sem o contrato de compra e venda, ou cessão, ou, enfim, o contrato de locação, não haveria aí o contrato de corretagem. Porém, existe uma outra corrente que diz que é um contrato autônomo, totalmente autônomo, e não é um contrato acessório. Por quê? O que significa ser um contrato acessório? O contrato acessório, como toda coisa acessória, segue o principal. Existe uma coisa principal e tem um anexo a essa coisa principal. No caso aqui, a gente está falando de contrato. Em sendo acessório o contrato, se o contrato principal, no caso compra e venda, for rescindido, o que acontece com o contrato principal? Estaria rescindido. Então, você trabalha na venda de um imóvel de uma construtora para um cliente. Pois o cidadão não paga e a construtora retoma o imóvel pelo inadimplemento. E a comissão tem que devolver? Não, não tem que devolver a comissão. Neste caso, vamos interpretar que o contrato é autônomo.
Porque está dissociado daquele principal, porque se ele fosse acessório, se está rescindido um, teria que estar rescindido o outro, automaticamente o outro. Exatamente. Por si só se basta. Agora, se é um contrato, quando nos interessa a entender esse contrato como acessório? Eventualmente, se nós tivermos a cláusula da corretagem dentro do compromisso de compra e venda. Não é uma situação muito comum, não é, pelo menos eu não tenho visto muito as pessoas que chegam, que se aproximam da gente, né, para pedir consultas, eu não tenho visto, não sei, aqui nessa plateia, aqueles que têm costume de colocar a confissão de dívida da corretagem no bojo como uma cláusula do contrato. Gostaria até de saber, quem costuma colocar? Tem aqui já 50%, os colegas aqui, nós temos aqui 50%, mas vejam que os outros 50% têm que acompanhar. Quer dizer, nós estamos com 60%, vamos dizer, aqui dessa plateia, né? 70%, ótimo. Se fosse 99%, vamos chamar esse 1% para colocar também no contrato dele. Coloca a cláusula. Então, aquilo que eu estou falando aqui, para aqueles que já colocam, não é novidade. Já sentiram a força que isso tem. Agora, para aqueles que estão aqui, estão me ouvindo, e quem está ouvindo pela internet, e não coloca, passem a colocar. Mais adiante eu vou falar um pouco disso também, mas já adiantando, né, até porque a palestra, quando a gente fala de corretagem, é um assunto muito amplo. É muito amplo porque nós temos muitos detalhes. E eu, enquanto professor de processo civil, era acostumado a dar aula de processo civil em 3 horas aula. 3 horas aula significava cada aula de 50 minutos, o triplo do que vocês estão me aguentando aqui. Né? Então, mas cada assunto que você trata no campo do direito, se ele fica pela metade, talvez não chegue naquilo que você veio para obter informação. Por isso, quando terminar a explanação aqui, a gente, evidentemente, vai abrir para perguntas, e não sendo um caso concreto, mas perguntas que a gente possa elucidar para não ficar o colega sem a informação que gostaria de ter. Mas, voltando aqui à cláusula no contrato, a importância da cláusula no contrato é que esse contrato possa ser executado diretamente. Se a parte assinou ali que está lhe devendo X de comissão, dentro do próprio contrato, que é o resultado, vai ficar muito mais difícil para que a outra parte diga que não se comprometeu a lhe pagar essa comissão. Vamos em frente, então. Então, o contrato pode ser verbal ou escrito, e eu exorto mais uma vez para que seja escrito. É um contrato de obrigação de resultado, e vamos aí à responsabilidade civil do corretor. Pelo histórico da profissão do corretor, ele não teria responsabilidade na execução do negócio intermediado. Isso que eu já venho dizendo. E sua atividade seria só facilitar as negociações. Mas com o Código Civil, os tribunais passaram a interpretar que os corretores respondem por danos causados pela conduta negligente do corretor ou acompanhamento do negócio. Por exemplo, o inquilino inidôneo. No caso de um contrato de locação, se o inquilino, se você tira a ficha do inquilino, apesar de cercar todas a idoneidade do inquilino, o inquilino é um inquilino que está com documento falso, complica para o corretor, porque até isso o corretor teria que ter bola de cristal. Até isso o corretor tem que ter. Na interpretação dos tribunais,
né? E eu posso falar aqui, porque eu estou falando como advogado, não corretor, eu estou falando das lides forenses, daquilo que eu vejo lá. E lá nos tribunais, a gente percebe que toda a carga que é depositada em cima do corretor não reverte em benefício do corretor na qualidade de credibilidade na sociedade. Aliás, as nossas instituições hoje estão um pouco comprometidas em virtude dos nossos políticos. Mas, efetivamente, o corretor merece muito mais valorização do que vem tendo. Por quê? Porque ele tem toda a responsabilidade do negócio. Toda a responsabilidade. E o artigo 723 trata da responsabilidade, elenca os deveres do corretor. Uma outra circunstância que nos traz bastante perplexidade é o Código do Consumidor. O Código do Consumidor, a certa altura, não deveria ser aplicado aos contratos de corretagem, porque esses contratos são contratos típicos do Código Civil. No entanto, quando você trata o cliente com a imobiliária, incide o Código do Consumidor. E ao incidir o Código do Consumidor, passa a ter uma situação que é da responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva significa que não é, caso dê algum problema, o ônus da parte, não é responsabilidade da parte provar que o corretor foi inidôneo, provar que o corretor não agiu com negligência. Quando incide o Código do Consumidor, e o Código do Consumidor, que é uma lei de ordem pública, de proteção total ao consumidor, aí a imobiliária que tem que provar que fez tudo certo, que procurou saber, que realmente trabalhou com perfeição. Por isso é necessário também que cada passo, e hoje a tecnologia nos permite, cada passo que for feito pela imobiliária, que seja informado por e-mail para o seu cliente. Tem que estar documentado de alguma forma que você fez. Está faltando documento? Qual era o nosso costume? Liga, traz o documento. Infelizmente, hoje, você tem que notificar de alguma forma. Não uma notificação formal, que você também não vai ficar a todo momento mandando gente para o cartório para trazer documento, evidentemente. Mas pelo e-mail ou de alguma forma que você possa comprovar que você está realmente diligenciando nessa situação. Eu vou adiante para não me deter aqui no Código do Consumidor, porque o Código do Consumidor, na realidade, ele traz uma peculiaridade muito grande dentro do contrato da corretagem, mas o tempo realmente não vai suportar a discussão sobre o Código Consumidor. Então, eu vou adiante aqui na tentativa de falar aquilo que é realmente o que me traz aqui, que é a interpretação dos tribunais. O Código Civil, nos seus artigos, já são bastante explicativos. Determinam como quais são os deveres do corretor, determina que o que é o conceito de corretagem. Então, lá no artigo 722, tem o conceito do legislador. Né? É bom, sabe o que acontece? Às vezes a gente tem a lei na mão, mas se a gente não acostuma a ler, né? Essa história, por exemplo, o Código do Consumidor agora é obrigatório estar nos estabelecimentos comerciais. Fica lá. Do jeito que a pessoa colocou lá, na estante, ficou. Está tudo empoeirado, ninguém nunca mexeu naquele negócio. Mas é lei, tem que estar lá. Né? Então, aqui, eu sei que vocês já leram, mas esses deveres legais
quando você tiver que ir para uma demanda judicial para cobrar sua comissão, é isso que vai ser verificado. No caso dos deveres aí, ser prudente e diligente na intermediação do negócio, devendo agir para evitar a realização de contratos nulos e anuláveis. Cabe até indenização. Além de não lhe pagar a comissão, ainda cabe indenização, né, de não prestar esse serviço com toda a diligência e com toda a capacidade que o corretor tem. Prestar todas as informações sobre o andamento do negócio de forma clara. Por isso, o contato com o cliente de forma escrita é a melhor forma de ser claro, porque verbalmente nem sempre se é tão claro. E prestar os esclarecimentos sobre a segurança e risco do negócio, alteração de valores e assim por diante. É muito comum nos tribunais os comitentes virem se defender dizendo que não pagam a comissão porque não entenderam como seria aquele negócio. O 724 fala da remuneração do corretor. Se não tiver fixado em lei, como não é um contrato gratuito, terá que ser arbitrado pelo juiz. E o 725 fala que a remuneração é devida uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que esse não se efetive em virtude do arrependimento das partes. E aí é que nós temos um problema, porque no momento em que nós fechamos um negócio... bom, eu vou prosseguir aqui, depois eu volto a falar do 725. Então, se um negócio for iniciado e concluído entre as partes, diretamente, nenhuma remuneração será devida ao corretor. O que é complicado, porque muitas vezes o negócio não se inicia, você colocou sua placa lá e você deu essa start naquela negociação. Mas, na hora de pagar a comissão, a parte vem e diz que não teve a aproximação. O 727 fala que se por não haver prazo determinado o dono do negócio dispensar o corretor e o negócio vier a se realizar posteriormente como fruto da mediação, a corretagem lhe será devida. Igual solução se adotará se o negócio se realizar após a decorrência do prazo contratual, mas por efeito de trabalhos do corretor. E o 728 diz, se o negócio se concluir com a intermediação de mais um corretor, a remuneração será paga em proporção, em partes iguais, àqueles que participaram, o chamado 50-50. Os preceitos desse código não descaracterizam qualquer lei especial que trate sobre esse assunto. Pois bem, uma coisa que ficou em aberto e os tribunais se pronunciaram favorável na interpretação do artigo 725 é que, mesmo não sendo o corretor a pessoa que está buscando essa remuneração credenciada no Cresce, se houve aproximação e se houve o resultado, faria jus à comissão. Eu não estou dizendo aqui daquelas pessoas que abrem um negócio ilegal, montam imobiliária com exercício ilegal da profissão. Obviamente, aí ele está praticando um crime. Está exercendo ilegalmente a profissão. Não é nisso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo daqueles outros profissionais, como o arquiteto, por exemplo, que faz a planta e arruma um comprador, constrói a casa e depois vai cobrar comissão. É devida a comissão para esse arquiteto, mesmo não sendo corretor. Coisa que, no meu entender, se tivesse passado lá em 1962, se tivesse essa situação sido resolvida na necessidade do corretor na intermediação, isso não aconteceria. Por quê? Porque assim como o advogado, no seu estatuto, consignou que o advogado é indispensável à administração da justiça, nada mais justo, diante de todos esses requisitos do corretor, que ele também fosse considerado obrigatório.
Afinal de contas, os senhores são diferenciados. Os senhores estão aqui deixando dos seus afazeres dos lares, do descanso, depois de um dia exaustivo pós-feriado, para ouvir sobre o contrato. Né? Mas, na hora de cobrar a comissão, não, é muito caro, é muito difícil de pagar. Né? Mas, se os tribunais continuam dessa forma, entendendo que a comissão pode ser devida mesmo por aquele que não é corretor, efetivamente nós ficamos desvalorizados. A partir de qual momento se considera devida a comissão? A partir do fechamento do negócio e do resultado. Pago, terminado e concluído. Nós temos situações na jurisprudência que, mesmo havendo a desistência do negócio, o corretor tem que devolver a comissão. Mesmo que aquela desistência, mesmo que nós sabemos, nós que estamos dentro da corretagem, sabemos que se houver arrependimento das partes, e a própria lei diz isso, a comissão é devida de qualquer forma. Não é? A comissão é devida, mas os tribunais entendem diferentes. Eu vou passar mais adiante, em virtude do adiantado da hora, e vou direto aqui a algumas situações. A cláusula de obrigação de pagar comissão inserida em contrato de compra e venda é uma situação interessante. Você vai fazer administração de imóvel, você põe lá uma cláusula que, se for vendido, né, se for vendido o imóvel, aquele proprietário terá que lhe pagar a comissão, ainda que ele venda para terceiros. Só que no Tribunal de Justiça se entende, as decisões são no sentido de que essa comissão não é devida, porque não houve a intermediação propriamente. Não houve, ela decorre de um contrato, de uma obrigação contratual de administração, onde não configura a obrigação de pagar. Então, o tribunal trouxe aqui a jurisprudência, é uma apelação de 2011, que diz: cobrança de compra e venda de imóvel alugado pela corretora, nulidade da cláusula contratual. Tribunal de Justiça de São Paulo, em 2011. Diz que essa cláusula que nós colocamos, pelo menos eu coloco no meu escritório, diz que essa cláusula que nós colocamos é nula. Depois, porque está bem corrido o tempo. Tá, no final nós discutimos isso. A questão, justamente, que o colega traz, apesar da gente ter caminhado, mas deu para entender qual foi a posição dele, a questão é que esta colocação no contrato seria inconstitucional. Por isso, até por volta, naquela situação da liberdade de contratar e tudo mais. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo caminha nesta circunstância. Então, se nós queremos que essa cláusula tenha validade de alguma forma, porque ela não é nula de pleno direito, ela depende de discussão. Apesar do colega entender que, por inconstitucional, ela seria, aí na aplicação do Código do Consumidor, ela seria totalmente nula, nós entendemos. Entretanto, é uma situação que, a despeito desse entendimento, continua nos contratos. E aí vem o alerta, porque se continua no contrato, existe uma expectativa de recebimento. E se existe a expectativa de recebimento, tem gente que vai entrar na justiça, como o colega disse, para buscar uma situação inconstitucional. Aí procura o advogado, aumenta o prejuízo. Aumenta o prejuízo, porque ele vai buscar uma situação que os tribunais entendem que não é devida. Então, a colega diz, o proprietário assinou. Na realidade, nós teríamos que fazer uma roda de debate sobre isso, para poder discutir essa situação.
né? Porque existem saídas jurídicas, mas essa saída jurídica dependeria, não dá para a gente trazer aqui. Eu trago aqui, pelo jeito, eu vou trazer os problemas, né? As soluções, acho que nós vamos ter que discutir um pouco mais depois. Pois bem, seguindo em frente, as jurisprudências do tribunal, então, tem dito que, para fazer jus à corretagem, é necessária a conclusão efetiva do negócio, sendo insuficiente a aproximação das partes. É indevida também a comissão de corretagem se, mesmo após a aceitação da proposta, o comprador se arrepende e desiste da compra. Essa jurisprudência saiu no boletim da ASP e é do Superior Tribunal de Justiça. Está dizendo assim, ó, vou repetir, é indevida a comissão de corretagem se, mesmo após a aceitação da proposta, o comprador se arrepende e desiste da compra. Mas espera aí, isso vai contra tudo que nós aprendemos. Porque se fez a proposta, a parte assinou, você tem lá o seu contrato, você colocou lá que se alguém se arrepender vai pagar 6% da comissão, aí o Superior Tribunal de Justiça entende que a proposta não é vinculação de negócio, a proposta, né? Agora, essa jurisprudência, vista assim nua e crua, ela tem um impacto grande, por isso eu preciso explicar. Eu preciso explicar. Na questão da... o colega traz a questão da irrevogabilidade, mas eu vou dizer o seguinte, essa jurisprudência específica, no corpo dela, a pessoa que se arrependeu aí tinha um motivo. Era uma situação em que ele fez a proposta, em seguida houve um conhecimento de uma doença muito grave, houve a situação, a pessoa não podia mais se desfazer daquele bem por uma circunstância bastante justificável, e mesmo assim o corretor ingressou com a ação e perdeu. Por quê? Porque o corretor entendeu que essa cláusula, ela era simplesmente, como a colega ali até se pronunciou, mas ele assinou. E onde está a base do contrato? Aquilo que você assina é contrato, né? A vontade das partes. A vontade das partes se tornou relativa no nosso mundo jurídico. Se tornou muito relativa. Hoje, com a evolução que nós temos dos direitos de uma forma geral e da individualidade do ser humano, hoje cada caso é um caso. As jurisprudências são utilizadas geralmente em qualquer caso. Evidentemente que se alguém daqui para frente resolver desistir de uma proposta, vai dizer, olha, mas olha o que o Supremo Tribunal de Justiça está dizendo. Olha o que ele está dizendo, que proposta não vale. Não é isso que o Superior Tribunal de Justiça está dizendo, que a proposta não vale. A proposta vale sim. Tem que continuar sendo feita. O que eu estou alertando é para que não sejam pegos de surpresa. Por quê? Se houver uma motivação, e aquela motivação, até porque a base do Código Civil é o princípio da boa-fé. Por isso que a Constituição foi chamada de uma Constituição que tem como a sua sustentação a chamada Constituição Cidadã. O meu amigo que falou da Constituição tem isso em mente, a Constituição Cidadã. E cidadã o quê? A individualidade das pessoas a ser respeitada. Então, muito que se vê nos tribunais julgamentos de uma determinada forma, tem lá os seus motivos e tem que ser analisado. O que nós precisamos fazer é ter cuidado quando vamos cobrar comissão na justiça. Ver se o nosso caso realmente é caso de pagamento, de recebimento dessa comissão. Naturalmente, existe um sem números de jurisprudência no sentido favorável ao corretor. Mas o que é favorável é aquilo que eu disse desde o início. É aquilo que nós queremos continuar que seja. O que eu estou trazendo aqui, só os desfavoráveis, que é aquilo que vai servir de alerta. Para daí para frente a gente conseguir cada vez mais ser favorável. Né? Porque falar do time que está ganhando toda hora, né, é fácil. Falar do Santos, falar do meu Corinthians que vai jogar daqui a pouco,
é que é difícil, né? Aí é que é difícil. Não quero trocar nesse assunto para não atrapalhar aqui, ó, o andamento do negócio. Não quero ficar nervoso. Vamos lá. Outra situação bastante que causa também alguma perplexidade, eu vou pular essa aqui, vou direto numa que trata... deixa eu ver aqui. Essa da desistência nós já falamos. Vou voltar aqui. Contrato, proposta aceita do negócio com fixação de elementos essenciais do contrato de compra e venda. Resultado útil obtido, desistência posterior, obrigação de pagar a comissão. Evidentemente, se o contrato foi fechado e a pessoa desiste, fica obrigado de pagar a comissão. Deixa eu ver aqui mais. Direito civil, contrato de corretagem, inexecução de obrigação contratual, danos morais. Inocorrência na prova da violação dos direitos. Indenização, descabimento. Aqui foi um caso em que, para não pagar a comissão, a pessoa entrou com um processo dizendo que o corretor foi negligente. Opa. Comissão em caso de permuta e dação de outro imóvel em pagamento. É outra situação que nós temos como muito comum. Cidadão vem, vai comprar um apartamento, dá outro em parte de pagamento. O que o Cresce nos diz? 2 comissões. O que o tribunal nos diz? Que a comissão é devida porque é um único negócio. E isso tem se assentado de tal maneira que essa jurisprudência, inclusive tem aqui uma fala aqui do desembargador no acórdão, que fala do Cresce, e depois nós vamos tratar desse assunto. Evidentemente não vai dar tempo, mas assim que terminar aqui, nas perguntas ou em outra oportunidade, a gente fala. Esse julgado diz, só um pedacinho, o trabalho único de aproximação das partes, impossibilidade da corretora cobrar dupla comissão pelo mesmo contrato, se ambos os permutantes, de ambos os permutantes sobre valores de 2 imóveis. Né? Então, nós precisamos, parece coisa que realmente que a gente tem que remar contra uma maré, né? Mas nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos pegar da pessoa que vai dar em pagamento uma autorização de venda do imóvel dela. Aí a pessoa fala, eu não estou vendendo. Claro que você, como não está vendendo? Não é? Vai ter que fazer todo o trabalho, vai ter toda a diligência, vai ter toda a situação. Agora, quem né, acaba fazendo isso? Vem dar em pagamento, você está dando graças a Deus que você vai fechar o negócio. E vai ter ali, obviamente, se está entrando um imóvel que você está convencendo o comprador de aceitar, porque não é só porque o vendedor aceitar, não é só porque o vendedor coloca lá que aceita imóvel menor valor, que você vai apresentar qualquer coisa que vai servir. E, além do mais, vou mais longe, que é aquela situação que a pessoa só aceita porque você, enquanto corretor, se dispõe a deixar o imóvel, o apartamento que está entrando em pagamento, no caso, na imobiliária para uma posterior venda, porque aquela pessoa que vendeu, ele não está interessado em ficar com aquele imóvel, mas ele aceita o imóvel. Não é? E justamente essa pessoa que lhe dá tanto trabalho, né, que ainda vai vender novamente o imóvel, essa pessoa vem e diz para você que não vai pagar comissão porque é um único negócio. Vai para os tribunais e neste caso, muito mais do que aquele outro que eu comentei da proposta, neste caso especificamente,
não existe súmula, não é uma definição do STF, do STJ, não é uma pá de cal, não acabou a discussão. Mas a tendência é que isso vai virar uma situação geral. Vai virar geral. Pela quantidade, eu estou aqui com um voto, com um acórdão que determina, que tem essa determinação, onde o desembargador cita várias decisões do mesmo tribunal no mesmo sentido. De outras câmaras, no mesmo sentido. Né? Então, o negócio está indo realmente por aí. Exatamente. Então, de fato, como eu não quero me estender mais e cansar vocês, eu só termino aqui concluindo que todo esse avanço tecnológico, todas as possibilidades que nós temos de provar e de atuar como corretor, nós temos que usar essas ferramentas. Porque, a despeito de tudo isso, ainda assim, nós estamos com muita dificuldade para receber comissão. E só mesmo uma conscientização geral vai fazer com que a gente mude esse jogo. Obrigado. E nós vamos seguir com as perguntas.